Eu sou o Vilto Reis, escritor, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa. E nesse vídeo nós vamos falar aí sobre os 5 tipos de narrador que você pode usar na sua ficção. Então continue assistindo a esse vídeo para descobrir o que é foco narrativo ou ponto de vista. Posso usar vários pontos de vista diferentes? Autor, narrador e personagem foco. Por que é importante diferenciar cada um? Tipos de narradores, nível narrativo ou participação do narrador. E o que é o narrador personagem ou protagonista, o narrador observador, o narrador onisciente intrometido, o narrador onisciente neutro e o narrador do discurso indireto livre. E quando usar narrador em primeira ou em terceira pessoa. Então a gente vai tirar várias dúvidas aí de escritores nesse vídeo, ok? E por que é importante aprender isso? Esse conteúdo é para você que quer escrever grandes histórias. Afinal de contas, como você pode ver a seguir, dominar o uso do narrador é o que separa os grandes escritores dos pequenos. Você quer transpor essa barreira? Então continue aí vendo esse vídeo para entender deste assunto aí mais a fundo. Vamos lá. O que é foco narrativo ou ponto de vista? É praticamente impossível você escrever um romance ou um conto sem que os problemas da focalização do personagem apareçam. Você provavelmente deve ter encarado esse problema, mesmo que você não saiba disso. E será que você saiu bem, sendo que você não sabia disso? Então, foco narrativo e ponto de vista são praticamente a mesma coisa. Mas você adotar este ou aquele ponto de vista em uma história pode tornar essa história muito diferente, até mesmo virar outra história. Logo, o foco narrativo seria a escolha que o escritor faz pela visão de qual personagem será acompanhada a história. Então, quando o escritor está lá dizendo assim, João entrou na sala, o João é o personagem foco da história. É a partir do ponto de vista dele que nós, ou melhor, que os leitores, vão acompanhar toda aquela vivência da história. E quando é que acontece uma quebra de foco narrativo, que é um erro muito comum de escritores iniciantes e até de alguns experientes que não deveriam cometer esse erro, ok? Acontece quando o escritor começa contando a história pelo ponto de vista do personagem A, que a gente vai chamar de Ana, para não ficar chamando de personagem A, e depois entra personagem B, que é, sei lá, a Bruna, tá? Então a gente estava contando a história do ponto de vista da Ana, e aí entrou a Bruna na cena, e o narrador sai da cabeça da Ana e pula para a cabeça da Bruna. E daqui a pouco a cena avança, e ele volta para a cabeça da personagem A, que é a Ana. Então, esse tipo de coisa, essa quebra de um ponto de vista para outro, é o que a gente chama de quebra de foco narrativo. E não faça isso. Ao se preparar para você contar uma história, escolha qual será o seu personagem foco. Isso torna a história muito mais próxima para o leitor, porque o leitor vai se envolver com aquele personagem e vai tornar a sua história muito mais bem escrita, tá? Vai ser uma história de um escritor que sabe do que está fazendo. E aí vem aquela pergunta que eu sempre ouço. Posso usar vários pontos de vista diferentes? Pode. Mas procure deixar isso transparente para o leitor. O que eu quero dizer com deixar transparente para o leitor? Se você vai trocar o ponto de vista, lembra? Você estava narrando a cena do ponto de vista da Ana, e aí você muda para o ponto de vista da Bruna. Se você vai trocar o ponto de vista, inicia um novo capítulo. Ou então, uma nova cena, um novo segmento. O que isso quer dizer com nova cena? É quando o autor deixa 2 linhas em branco e começa uma nova cena, um novo segmento de texto, aí você muda o ponto de vista. É como se a câmera que estava acompanhando tudo do ponto de vista da Ana, de repente vai para o ponto de vista da Bruna. Ok? E aí quando você faz essa quebra bem feita, deixando talvez 2 linhas em branco ou começando um novo capítulo, o seu leitor vai saber disso, vai sacar que houve essa troca. E o seu livro ganha em qualidade. Aliás,
trocar de ponto de vista pode até ser uma ferramenta muito importante para a gente criar suspense. Então, antes da gente entrar no assunto dos narradores, que eu vou falar dos vários tipos de narradores, é bom dizer que quando você troca ponto de vista, você torna o texto mais curioso para o leitor. Porque o leitor tinha aquela informação do ponto de vista de um personagem. Aí você troca para o outro que não tem, de repente, uma informação, e aí você cria uma cena de suspense, porque é uma informação que o leitor tem e que o personagem ainda não tem. Isso é suspense. Segundo a definição do Hitchcock, que é a definição que eu uso. Autor, narrador e personagem em foco. Como diferenciar cada um, tá? A gente já falou aí sobre a quebra do foco narrativo. Mas é importante que você que vai escrever um texto de prosa, né, um conto, um romance, que você diferencie o que é o autor, o que é o narrador e o que é o personagem em foco, tá? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso exemplo do João. O autor está lá escrevendo a história do João. O autor cria um narrador que é como se fosse uma entidade ficcional dentro do texto. A gente fala assim, parece um negócio assim, meio um espírito, uma coisa assim, né? Mas é uma ferramenta dentro do texto para contar a história do personagem em foco, que é o João. Então, o narrador, o autor, manipula o narrador para contar a história do João, que é o personagem em foco. Então, entender essas diferenças entre autor, narrador e personagem em foco é fundamental para você utilizar o que eu vou explicar daqui a pouco, para você entender. Escritores iniciantes costumam muito confundir o autor com o narrador. Ou seja, você, autor, não é o narrador da história. Mesmo que você faça autoficção, né, que conte aquelas histórias da sua vida e narre uma situação da sua vida, você estará criando um narrador em primeira pessoa para poder fazer isso. Será uma construção. O narrador nunca é o autor, embora ele possa ser o personagem. Aliás, o escritor vai usar o narrador para contar, acompanhar a história do personagem em foco. Então a gente tem que sempre pensar o narrador como uma criação ficcional, tão importante ou mais do que os personagens. Mas a gente ainda vai se aprofundar mais no assunto do narrador, porque agora eu vou falar sobre tipos de narradores, nível narrativo ou participação do narrador. Nessa parte do vídeo eu vou apontar alguns narradores que você pode usar, ok? Mas antes de definir qual será a participação do narrador em sua história, é muito importante, né, que essa sua história ela seja o que o seu narrador conta. Tenha isso em mente. Eu sempre digo que pode até haver um enredo ruim, bem contado, e isso acabe se tornando uma grande história. Agora, uma história boa com um narrador ruim nunca será boa literatura. Então, quando as pessoas me falam assim, eu tenho uma ideia que daria uma grande história, né? Ou eu tenho uma ideia que está pronta na minha cabeça. E eu sempre, obviamente, né, por educação, não falo o que eu penso, mas o que eu penso então vai lá e escreve. Porque o grande desafio de quem escreve literatura é criar um bom narrador. Criar um narrador que entregue uma boa história. Literatura não é sobre boas histórias, é sobre contar histórias. E como você conta bem essas histórias. Então, às vezes, mesmo que você tenha uma história que não é tão boa, se ela for contada de um jeito incrível, com um narrador incrível, pode ser uma grande história. Então, tenha isso em mente. Né? Não, mas eu tenho boas ideias. Só boas ideias não vai ser suficiente para você escrever grandes histórias. Você precisa conseguir criar bons narradores. Então vamos lá. A gente até pode considerar que o desafio de todo escritor é criar grandes narradores. Ou seja, você acha que Dom Casmurro é um clássico por contar mais uma história de adultério? Não, não é. É um clássico pela habilidade do Machado de Assis em criar narradores complexos e contraditórios, no bom sentido. Então, Dom Casmurro só funciona
porque o Machado consegue manipular aquele narrador em primeira pessoa, que é contraditório, que é complexo, e nos envolver com aquela história para que ela faça sentido. Provavelmente só se você tiver 30 anos ou mais. Antes dos 30 é um pouco difícil fazer sentido Machado de Assis. Eu tô começando, tá começando a fazer sentido para mim, que eu tô na casa dos 30 agora. É óbvio que é uma brincadeira, né, gente? Pense também nos narradores do José Saramago. Provavelmente o narrador é uma das maiores riquezas da literatura do José Saramago. E não à toa, ele é o único escritor de língua portuguesa a vencer o Nobel de Literatura. Porque ele tem esses grandes narradores que funcionam para contar as grandes histórias que ele se propõe a contar. Bom, vamos aos narradores mais importantes e que podem, de repente, ter outras nomenclaturas e subdividirem-se de outras formas, conforme os autores acadêmicos que listam esses narradores. Então essa é vamos dizer assim, uma nomenclatura que eu adotei em cima daquilo que é mais utilizado no meio dos escritores, tá? Não no meio dos acadêmicos. Se vocês forem procurar em livros acadêmicos sobre o assunto, talvez vocês tenham outras nomenclaturas, outras subdivisões. Mas eu vou explicar aqui de um jeito mais acessível para vocês. Ok? É só água, gente. Sempre me perguntam isso. Vamos lá. Narrador, personagem. Primeiro narrador, tá? Ou protagonista. Ou autodiegético, para usar uma expressão mais acadêmica. O que é o narrador, personagem, protagonista? Em resumo, esse narrador ele participa da história e ele conta essa história em primeira pessoa. Então ele fala: eu entrei naquela sala, encontrei com fulano, falei para ele isso, cheguei a tal conclusão, depois fiz tal coisa, tá? Pode ser a história, por exemplo, de um vagabundo que conta as aventuras dele, ou de um megalomaníaco, ou de uma pessoa que passou por grandes provações, apenas para citar alguns exemplos. Talvez seja o narrador mais comum de toda a ficção, porque se trata de uma pessoa contando a outras por situações que ela passou. Algo que é muito típico nas narrativas autobiográficas. Então, esse narrador tem como sua principal arma a possibilidade de apresentar uma história que depois vai se contradizer, ou em que o leitor perceba que os fatos não são os apresentados pelo narrador. Essa técnica de trabalhar com esse narrador assim é normalmente chamada de narrador não confiável e é muito utilizada em livros como Dom Casmurro, do Machado de Assis, que eu já citei, O Apanhador no Campo de Centeio, do J.G. Salinger, O Misto Quente, do Charles Bukowski, entre outros livros. Então o que é isso? O narrador fala determinadas coisas que você que está lendo, né, que não é bobo e nem nada, você percebe que não é bem assim como ele está falando. Então, esse narrador é muito legal, porque existe uma margem de interpretação para aquilo que está escrito até aquilo que realmente está acontecendo. Então, você pode usar da sua interpretação para entender aquela história. E aí, por exemplo, Dom Casmurro, a famosa pergunta: Capitu traiu o Bentinho? Porque pela visão do Bentinho, traiu. Mas a gente sabe que ele é um cara extremamente complicado, para não dizer problemático. Então será que ela traiu mesmo? E aí tem um outro mistério, um mistério interpretativo para o leitor entender aquela história. E é muito bacana, né? Dá pra gente usar dessa forma o narrador, personagem ou protagonista ou autodiegético. Segundo narrador que você pode usar na sua ficção, o narrador observador ou testemunha ou homodiegético. Ok? Esse narrador também é em primeira pessoa e ele é normalmente fascinado por outro personagem. E ele conta em primeira pessoa a história desse outro personagem. Então ele fala assim: quando eu encontrei fulano de tal, nós começamos uma amizade, não sei o quê. Ele fala em primeira pessoa, mas na verdade a narrativa não é sobre ele, é sobre o outro personagem. Mas ele acompanha a história.
Então ele não é o protagonista, ele é um narrador que testemunha os fatos. É o tipo de narrador ideal quando a história gira em torno de um personagem fascinante, porque você pode tornar esse personagem ainda mais interessante, ainda mais fascinante, pelos olhos de outra pessoa. Ou deixar até o leitor na dúvida se o tal personagem admirado é assim tão bom, tão fascinante, tão incrível. Ou será que é só porque a gente tem a história filtrada pelo olhar desse narrador testemunha? Então, de novo, aqui novamente tem uma janela de interpretação entre o que o narrador fala e entre o que está acontecendo. E aí você joga isso pro leitor. Por isso que eu falo que narrador é literatura, gente. Porque quando tu estuda narrador, tu começa a entender as potencialidades que a literatura tem enquanto narrativa e que outras mídias não têm. Assim como as outras mídias têm coisas que não dá para fazer na literatura, que não funcionam. Então, entender narrador é fundamental para você usar literatura ao máximo da potência da literatura. Alguns exemplos importantes desse tipo de narrador testemunha. O Watson, narrando as aventuras do Sherlock Holmes. Será que Sherlock Holmes é tão incrível assim? Ou será que ele só é assim porque a gente vê a história dele filtrada pelo olhar do Watson? Não sei. Um outro exemplo que eu gosto muito é do Saul Paradise apresentando as viagens do Jim Moriarty em On the Road, o livro do Jack Kerouac. Então quem narra essa história é o Saul Paradise, né? E a gente acompanha as aventuras do Jim Moriarty, vivendo ali numa época de uma geração que tenta se libertar dos padrões estabelecidos. E outro exemplo é o Ismael, que é o narrador do Moby Dick, que narra, né, as aventuras do Capitão Ahab caçando a baleia Moby Dick. Então a gente tem essa narrativa filtrada pelo olhar desse personagem. Ok. O próximo narrador que você pode usar na sua ficção é o narrador onisciente intrometido. Ok? Ele é sempre heterodiegético. É como a ideia que a gente tem do Deus bíblico. Por que a ideia do Deus bíblico? O narrador onisciente ele sabe de tudo. Pensamentos, emoções, desejos dos personagens. E ele é heterodiegético por não ser parte da história. Lembra do outro narrador que era em primeira pessoa, que um deles era o protagonista da história, o outro era a testemunha? O heterodiegético ele não é parte da história. Mas muitas das vezes parece ser parte. Porque ele opina, julga, disserta sobre a história. E foi o típico narrador muito utilizado nos séculos 28 não, né? A gente nem chegou lá ainda. Nos séculos 18 e 19. Tá? E aqui até a gente poderia abrir uma discussão sobre a função social da literatura, como ela influencia a evolução do narrador com o passar do tempo, mas aí seria um vídeo um pouco longo. O fato é que esse tipo de narrador parece um pouco ultrapassado se a gente utilizar hoje. O Tolstói ter feito isso em Guerra e Paz, tudo bem, mas atualmente a gente tem outras possibilidades, tá? A não ser que você tenha um narrador assim tão inventivo como o do Saramago, não use esse narrador, não aconselho, ok? Porque o narrador onisciente ele sabe tudo, ele faz comentários, né? Como os narradores do Saramago, ele é irônico, mas a não ser que você tenha uma voz, um estilo tão único como o do Saramago, eu não vejo muito motivo para usar esse narrador. Então uso o próximo que eu vou falar agora, que é o narrador onisciente neutro, sempre heterodiegético. Neutralidade, vale dizer, é sempre um ponto de vista. Mas o que propõe esse narrador? Bom, usado na maioria dos best-sellers, esse narrador é um narrador em terceira pessoa que conta a história sem fazer julgamentos, mas mostrando a consciência de um personagem. O autor até pode optar por apresentar o ponto de vista de outros personagens, mas para isso ele vai começar um novo capítulo. Tal como o George R. Martin faz em As Crônicas de Gelo e Fogo, né? Ou popularmente conhecido como Guerra dos Tronos. Pode até parecer que é fácil de usar,
só que exige um bom domínio da técnica. Então, tende-se a cometer um erro bem comum, que eu já citei aqui nesse vídeo, que é a quebra do foco narrativo. Como é que você faz para não quebrar o foco narrativo? Inicia um novo capítulo, sob o ponto de vista daquele personagem. Então, às vezes eu estou corrigindo um texto de algum aluno, e aí, ok, ele começa a cena narrando do ponto de vista do Hugo. Ele diz que o Hugo entrou na sala, fez não sei o quê, observou como como a outra pessoa olhava para ele, ficou pensando se teria coragem ou não de chegar até ela, não sei o quê. E aí, de repente, no meio da narração, ele fala assim: e a moça também pensou se deveria ou não ir até o Hugo. Eu fico, ué, o que aconteceu aqui? A gente não estava vendo as coisas do ponto de vista do Hugo? Por que agora eu sei dos pensamentos da moça? O que ela pensou? Eu só posso saber o que o Hugo presume que ela pensou. Mas o que ela pensou não tem como eu saber. Então, é isso que é a quebra de foco narrativo. E o narrador onisciente, ele vai acompanhando o personagem sem ficar fazendo julgamentos, comentários, opiniões que não são do personagem. Então, ele tem uma certa neutralidade. E aí, se ele quer focalizar um outro personagem, começa uma nova cena ou um novo capítulo focalizando aquele novo personagem. É relevante dizer que esse narrador é heterodiegético, ou seja, ele não faz parte da história. Ele é essa entidade criada para contar a história. Então tem essa diferença importante. E o próximo narrador que eu vou falar aqui, é o último que eu vou falar dos narradores, mas ainda tem outras questões sobre o narrador, é o narrador do discurso indireto livre, sempre heterodiegético. Ok? Esse, em minha opinião, é o narrador mais complexo, mais complicado e mais fantástico de se fazer. Tá? Se você conseguir realizar um bom trabalho com esse narrador, isso eleva em muito o nível do seu texto. Então, lembra da diferenciação entre autor, narrador e personagem? Aquilo se torna muito importante. O que o narrador do discurso indireto livre faz? Ele se funde ao personagem foco, mas ele continua narrando em terceira pessoa, ainda assim sendo heterodiegético, não sendo um personagem dentro da história. É como se ele narrasse tudo de ponto de vista do personagem foco, do Hugo, por exemplo, até mesmo usasse as palavras do Hugo, mas seguisse falando em terceira pessoa. Então, o autor abre mão do seu suposto estilo para empregar o estilo do personagem. Então, digamos que seja um personagem, uma pessoa muito simples, assim, com uma linguagem muito simples. Então, o autor narra aquilo, mesmo que em terceira pessoa, usando expressões daquele personagem. Tem um exemplo que o James Wood dá no livro Como Funciona a Ficção, que é o Chekhov narrando, né, um conto narrando de um povoado muito simples, e ele diz que os sinos tocavam como o mugido das vacas. Essa imagem, assim, que parece um tanto quanto simplória, né, ela tá ali porque o Chekhov está submetendo o estilo de escrita dele ao estilo do personagem que ele está narrando a história. E por isso que ele faz essa escolha de dizer que os sinos badalavam, tocavam como o mugido de uma vaca. Então, para você ver como funciona esse narrador. E para facilitar ainda mais o entendimento, eu vou apresentar um trecho do livro A Festa do Bode, do Mário Vargas Llosa, que utiliza esse narrador. Então vamos lá. Logo que deixou o romã para trás, uma figurinha patética chapinhando no lodo, seu mau humor desapareceu. Deu uma risadinha. De uma coisa ele estava certo. Pupo ia mover céus e terras, soltaria os cachorros para que o problema fosse reparado. Se aquilo acontecia com ele vivo, o que não iria acontecer quando não pudesse mais impedir pessoalmente que a incompetência, o descaso e a imbecilidade jogassem por terra o que tanto esforço custou? Nesse trecho, algumas expressões são de quem? São do ditador Trujillo ou são do narrador? Né?
Basicamente, a gente tem algumas expressões que são do Trujillo, mas que o narrador usa como se fosse dele. Porque o narrador está tão próximo da cabeça desse personagem que não tem mais diferença, né? Ele se funde, ok? Então, quando ele diz, por exemplo, uma figurinha patética chapinhando no lodo, é um pensamento do personagem que o narrador usa aqui em terceira pessoa, né? Mas que ele está se misturando. Então, deu uma risadinha de uma coisa, ele estava certa, ok? E aí no final, né? Pudesse mais impedir pessoalmente que a incompetência, o descaso e a imbecilidade jogassem por terra o que tanto esforço custou. São pensamentos usados com as expressões do personagem. Então, esse é o jogo do narrador do discurso indireto livre. É um recurso refinado, mas que vale muito a pena de se executar. Então, quando usar o narrador em primeira ou em terceira pessoa? Ok? Outra questão que a gente tem aqui nesse vídeo ainda, antes da gente encerrar. Quando o James Wood parece simplificar isso, né, ao falar no livro Como Funciona a Ficção, onde, assim, para quem acompanha aqui o canal, a gente já fez uma série de aulas sobre esse vídeo, pesquise os vídeos do Círculo dos Escritores. Ele disse o seguinte: a casa da ficção tem muitas janelas, mas só 2 ou 3 portas. Eu posso contar uma história na primeira pessoa ou na terceira pessoa, e talvez na segunda pessoa do singular e na primeira do plural, mesmo sendo raríssimos os exemplos de casos que deram certo. E é só. Qualquer outra coisa não vai parecer muito mais narração e pode estar mais perto da poesia ou do poema em prosa. Chega a ser meio irônico quando ele diz o e é só, né? As possibilidades de combinação multiplicadas pelo estilo de cada escritor assim beiram o infinito. E olha que o livro citado assim é praticamente uma bíblia para mim, né? Esse Como Funciona a Ficção. Então vamos ser mais práticos. Como escolher quando usar o narrador em primeira ou em terceira pessoa? Tudo depende do efeito que você quer causar, ok? Eu vou fazer algumas recomendações baseadas em uma lista do Writer's Digest, que é uma grande publicação aí para escritores. Vamos lá. Recomendações rápidas. Se você for usar regionalismo na linguagem, aquelas expressões de uma região, escolha a primeira pessoa, fica mais próximo. Se o seu personagem foco fará longas ruminações, né, aquelas cenas de pensamentos, reflexões, também escolha a primeira pessoa. Se o leitor deve se identificar profundamente com o seu personagem foco, escolha ou a primeira pessoa ou a terceira, mas com o narrador do discurso indireto livre, que foi esse último narrador que eu te expliquei aqui. E se você for apresentar o seu personagem de fora, como em um filme, o que seria melhor? Obviamente escolher uma terceira pessoa, né, mais distante, assim, que não entra na mente do personagem. E se você intercalar as suas opiniões com a do personagem? Aí você deve utilizar aquele narrador que eu falei que parece meio ultrapassado, que é o narrador onisciente intrometido. E se você prefere, né, uma baixa identificação entre o leitor e o personagem? Talvez porque você fará o seu personagem um idiota ou uma pessoa muito ruim. Então você pode escolher uma terceira pessoa mais distante do personagem. Ok? Se você gostou desse vídeo, assine o canal, ative as notificações e deixe o seu like. Caso conheça alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por esse tema, envie o link desse vídeo para outra pessoa que você vai estar me ajudando muito. E se você quiser me apoiar financeiramente para que eu continue esse trabalho, para que eu mantenha o canal de Escrita Criativa, acesse catarse.me/escrita criativa ou o primeiro link aqui logo abaixo do vídeo e faça sua contribuição. Esse é o nosso vídeo de hoje e até o próximo.